Como desenvolver amor próprio é o tema desse vídeo. E antes de falar sobre como desenvolver amor próprio, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é o que realmente é amor próprio e qual é a importância dele. Assim a gente consegue entender já algumas coisas a respeito de como desenvolvê-lo. Então vamos lá. A primeira coisa é que o amor próprio nada mais é do que a capacidade que você tem ou que você deveria ter de se amar. E se você não tem essa capacidade desenvolvida o suficiente, o que acontece é que você vai pagar um preço muito caro por isso. Que preço é esse? Bom, primeiro, é muito fácil que você fique em relações afetivas que são tóxicas. É muito fácil você se envolver e manter o envolvimento com pessoas que não são boas para você, relações que não são boas para você. E o pior de tudo é que quando uma pessoa não tem amor próprio desenvolvido o suficiente, é muito comum que ao longo da vida da pessoa, passam-se 10 anos, 20, 30 anos, a pessoa tem uma sequência de relações afetivas, uma sequência de amizades que nunca são saudáveis ou que raramente são saudáveis. Algumas dessas pessoas acabam ficando muito isoladas. Por quê? Justamente porque o fato de ter tantas relações tóxicas reforça na pessoa uma crença de que o mundo é ruim, uma crença de que as pessoas são ruins, uma crença de que, por exemplo, todos os homens traem, ou então que todas as mulheres traem, enfim. Então, tudo isso vai reforçando crenças disfuncionais que você tem e que você adquiriu lá na sua infância. E no final da história, o que acontece é que muitas vezes essa pessoa acaba ficando como? Isolada, ou então ela se mantém presa em relações, como eu disse, que são muito ruins para ela e não consegue mudar esse padrão. Tudo isso começa então onde? Tudo isso começa lá no desenvolvimento da personalidade na infância. É muito importante a gente entender que é lá que tudo começa, na infância. Infância que eu quero dizer é o seguinte, do 0 aos mais ou menos 7 anos, 8 anos. As coisas que acontecem ali entre os 7 a 14, 15, que nada mais é do que a segunda infância, na verdade, ainda já emenda um pouco com a adolescência, ali nos 13, 14 anos, também são coisas muito importantes. Mas a maior base vem de antes disso ainda. Então, tudo aquilo que você escutou sobre você quando você tinha aí nessa faixa de 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos de idade, não só o que você escutou, mas também o que você vivenciou, as suas experiências, tudo isso foi formando o seu amor próprio. Mas como? Como que isso é formado? O amor próprio, na verdade, é formado através da autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem, na verdade, ela é a maior de todas as bases da saúde emocional. Tudo depende dela. Autoimagem é a forma como você se enxerga. Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente que escutou com frequência o pai ou a mãe xingando de burro, xingando de incompetente, xingando de incapaz. E não é, lembrando, não é apenas aquilo que a pessoa escutou, mas também são experiências que a pessoa viveu, experiências que a pessoa vivenciou, como, por exemplo, quando ela sente que um pai abandonou ou que uma mãe abandonou. A criança interpreta tudo isso como motivos para eu não mereço ser amada ou eu não mereço ser amado. A criança interpreta tudo isso como motivos pelos quais ela não merece amor. Uma vez que ela entende que ela não merece amor, como ela vai desenvolver amor próprio? Ela vai desenvolver ou muito pouco ou ela nem vai desenvolver. E eu costumo também dizer o seguinte, amor próprio não é uma coisa que é 0 ou 100, né? Ou eu tenho ou eu não tenho. Não, existe uma gradação. Então, entre aspas, por exemplo, você pode ter aí desenvolvido em você 20% de amor próprio. Claro que é só um exemplo, né? Enfim, então você pode ter aí desenvolvido em você 20% de amor próprio. O que acontece? Você vai projetar no teu parceiro afetivo, na tua parceira afetiva, nos seus amigos, talvez no teu chefe, em pessoas que a outra pessoa vai ter que preencher ali aqueles 80% que está faltando. Qual é a consequência disso? A consequência disso é um acúmulo de frustrações ao longo da vida. Porque aqueles 80% que está faltando, você vai acabar sentindo como? Como um baita de um vazio. Um baita de um vazio. Aí você vai tentar se nutrir emocionalmente através de outras relações e não vai conseguir o suficiente.
Por quê? Porque está faltando amor próprio pelo teu desenvolvimento ruim da sua autoimagem quando você era criança, adolescente. Então você vai projetar, então, por exemplo, que o teu marido tem que preencher aqueles 80% que está faltando. Ele não vai preencher. Esse é o primeiro ponto, ele não vai preencher. Nem os seus amigos, nem marido, nem esposa não vai. E aí você vai ficar com esse vazio e o pior de tudo, se algum dia esse casamento, esse namoro terminar, ou uma amizade terminar, você vai ficar completamente sem chão. E isso que eu estou falando nada mais é do que o quê? Dependência emocional. Então a falta de amor próprio, ela é o principal gerador de dependência emocional. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí pode estar se identificando com algum ponto ligado a isso. Se esse é o caso, é fundamental que você faça terapia com psicólogo, porque na terapia a gente trabalha justamente o desenvolvimento de tudo isso, essas bases da saúde emocional, para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável, né? Com mais qualidade de vida e com um negócio chamado independência emocional. O que é isso? Uma vez que eu começo a ter amor próprio num nível maior, ou seja, eu paro de ter apenas 20%, passo a 30%, 40%, 50% e chego num ponto onde eu já desenvolvi 80% do meu amor próprio. Claro que esse número é só uma estimativa, a gente não tem algo que meça isso, né? Só uma estimativa. Mas esses 80%, quando você desenvolveu, os outros 20%, isso sim o seu marido pode preencher. Seus amigos podem preencher, as relações sociais vão preencher. Não vai adiantar você se cercar de uma tonelada de amigos e não ter amor próprio. Você vai continuar vazia ou vazio do mesmo jeito. Não vai adiantar. Além de você ter uma alta chance de ter relações muito ruins, mesmo que elas sejam boas, você vai continuar sentindo um vazio muito grande. E aí, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Dá só uma olhada nisso, faz de conta que meu desenho tá bonito. Olha só, vamos lá. Digamos que esse aqui seja o seu pai e ele fala para o filho, digamos que esse filho seja você, palavras como incompetente, burro. Sua mãe fala palavras como inútil, idiota. E digamos que isso aconteça só de vez em quando. Mesmo isso acontecendo só de vez em quando, isso vai ficar registrado no cérebro dessa criança. O cérebro de uma criança é muito aberto. Então, pensa aqui comigo, olha só, se eu sou tão burro, tão idiota, tão incompetente, tão incapaz, e se eu escuto tantos xingamentos com tanta frequência, por que é que eu mereço amor? É lógico que uma criança não tem esse pensamento de forma assim, consciente, mas é o sentimento que ela tem e é aquilo que vai crescendo dentro dela conforme as experiências da vida vão, entre aspas, provando para ela que ela é de fato aquilo ali que o pai falava ou que a mãe falava. Como, por exemplo, quando o adolescente ali dos 14, 15 anos tem uma frustração amorosa, ele vai mal na prova, depois não consegue passar no vestibular, mais para frente ele tenta arrumar trabalho e não consegue. Todas essas experiências vão provando que aquilo que ele escutava estava correto. E o resultado disso, no final da história, é que essa pessoa, esse adulto, vai ter crenças distorcidas sobre ele mesmo e isso vai contribuir diretamente para a formação de uma coisa chamada depressão. Inclusive, eu vou gravar mais vídeos para falar sobre autoimagem em algum momento. Por enquanto, é importante você saber que o desenvolvimento do amor próprio depende diretamente da autoimagem. E nós acabamos formando a nossa autoimagem na nossa infância e na nossa adolescência porque o nosso cérebro é muito aberto, ele aprende tudo com muita facilidade, inclusive, e aliás, principalmente, as coisas ruins e as experiências traumáticas. Aliás, traumas, isso pode também ser tema de outro vídeo, né? Enfim, claro que esse vídeo vai ter desmembramentos em relação a outros assuntos. Eu vou gravar algum vídeo falando sobre autoimagem, falando também sobre autoestima, sobre dependência emocional, que também é um assunto que muita gente me pergunta, e claro, sobre depressão. Aliás, tem um vídeo aqui no meu canal, na última vez que eu vi ele estava com mais de 2.000 visualizações, não sei como é que está agora, mas é um vídeo que tem o seguinte tema: a verdade sobre a cura da depressão. Nesse vídeo eu explico detalhes a respeito de tudo isso. Estou muito acostumado a atender pessoas que têm depressão aqui no meu consultório. Eu sempre falo que a depressão é um acúmulo, né? Um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações que a pessoa não resolve na vida dela, nem na mente dela. E aí, quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, né, mais a gente percebe o quanto isso tem a ver com a nossa infância, com a nossa adolescência, com essa falta de amor próprio. Isso está diretamente ligado ao vazio. E aí a pessoa vai
ficando cada vez mais presa em relações que não são boas e vai reforçando as crenças negativas que ela tem sobre ela. Enfim, então nesse vídeo, A Verdade sobre a Cura da Depressão, eu explico, é um vídeo de 25 minutos onde eu explico os erros que as pessoas cometem na tentativa de se curarem. Eu respondo a maioria das dúvidas que eu sempre recebo no meu perfil do Instagram. Então eu realmente recomendo que você assista esse vídeo se esse assunto te interessa. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá então, @psicólogo_Márcio Giansante. Eu tenho também um canal no Telegram onde eu coloco dicas de saúde emocional. Estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui nesse canal do YouTube, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. E claro, se você gostou desse vídeo, curte, porque isso é importante para que o algoritmo do YouTube distribua o vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas vão receber essa ajuda, essa informação. Essas informações, né? Porque tem muita coisa aqui. Enfim, então, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, porque isso também é muito importante. Tem informações importantíssimas aqui. Se cuide e até o próximo vídeo.